meus irmãos queridos da FABEM, minhas irmãs queridas da FABEM, os demais companheiros que aí também são de outras casas, né? Nossa irmã lá de Belo Horizonte. Boa tarde a todos nós. Votos de que possamos ter momentos aqui de reflexões marcantes, que possam colaborar com a nossa evolução moral, com a conquista do equilíbrio, da paz, da serenidade. A gente está reunidos, formando uma corrente de luz, uma corrente do bem, unidos, construindo energias que, por certo, vão ser utilizadas pelos benfeitores espirituais da equipe de Bezerra de Menezes para atender tanto necessitados encarnados como desencarnados. E o tema dessa tarde será a reencarnação, como você está cuidando da sua. Talvez seja, meu irmão, minha irmã, a pergunta mais crucial da nossa história. Será que nós compreendemos o nosso momento? Será que entendemos que estamos passando pelo mundo das matérias, mais uma vez, para lançarmos mão das experiências produzidas aqui para caminharmos na direção a conquistar a evolução moral? É claro que a gente tem convicção disso, mas eu vou apresentar aqui, no primeiro momento, o conceito de reencarnação, de encarnação. Vou trazer uma base doutrinária para asseverar esse valor, essa importância, para quem sabe despertar os nossos corações. E no final, mas para o fim da palestra, vou propor 8 atitudes práticas, simples de serem feitas, no entanto desafiadoras, para que nós possamos transformar essa encarnação em andamento numa encarnação vitoriosa. Verdade é que tudo que passou daqui para trás a gente não pode mudar. O passado é imutável, por mais que quiséssemos, não poderíamos, mas tomar novas escolhas é a atitude correta para mudar o nosso futuro. É uma fala de Chico Xavier, que dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Para começar, então, a trabalhar o conceito, o que é encarnação. Eu fui até o dicionário para a gente poder ter uma ideia mais precisa do termo encarnação. Eu encontrei três vertentes. A primeira delas era utilizada há um tempo atrás como sinônimo de bullying. Então, na escola, a brincadeira pejorativa. Então, o aluno dizia para a professora, fulano está encarnando em mim. Isso é uma linguagem dos menos novos, dos menos jovens, não é? Mas era um sentido de encarnar, era perseguir com brincadeira de mau gosto. Também havia um segundo sentido, que é aquele mais linkado à dramaturgia. É quando um ator vai encarnar um personagem. Então, ele vai fazer um laboratório, ele vai personificar. Então, ele, por exemplo, ele vai representar um feirante. Então, ele vai à feira livre, ele vê os trejeitos, ele procura perceber o tom de voz, para que, no seu papel, na arte da dramaturgia, ele possa ter uma aparência mais real. Segundo sentido. Mas o terceiro é o mais importante, que é o que diz respeito à palestra dessa tarde. É dar forma material a alguma coisa. Encarnar é ser imagem viva de. Então, a gente começa a perceber que, na visão espírita, para encarnar, nós temos que estar, antes disso, no estado, o estado espiritual. Na verdade, o estado real do espírito, né? Nós somos espíritos imortais, passando pela experiência humana, pela experiência reencarnatória. Nós temos um corpo, não somos um corpo, nós somos um espírito. Então, encarnar, na verdade, é tornar-se carne. Dito isso, para aprofundar no conceito, reencarnar, o prefixo re significa de repetição, fazer de novo. Reencarnar seria tornar-se em forma de carne mais uma vez. Conceito básico colocado e elaborado. Eu me lembrei de uma fala que está no site da Federação Espírita do Brasil, uma fala do nosso companheiro Geraldo Campetti Sobrinho, e ele vai comentar sobre encarnação. Eu vou ler o texto, só são 2 parágrafos. Diz assim: a encarnação é o retorno do espírito a um novo corpo. Diz mais: além de quesito fundamental do espiritismo, é um princípio da lei natural, ensejando ao indivíduo o constante desenvolvimento de suas potencialidades pelas provas a que é submetido na jornada terrena, nas diversas e sucessivas existências físicas que tem de viver.
Então, no primeiro momento, ele está dizendo que a encarnação é o retorno do espírito a um novo corpo, a fim de experienciar momentos novos de aprendizados que vão ficar fixados no seu, em si, espírito imortal. Ainda diz, para concluir, Geraldo Campetti Sobrinho, ele diz que reencarnação é oportunidade de recomeço. Queria que você guardasse essa frase. Reencarnação é oportunidade de recomeço. Meus irmãos, nós viemos aqui nessa tarde para entender isso. Que muitas vezes nós nos cobramos, nós nos culpamos, nós apontamos nossos próprios erros do passado, sem nos lembrar de que o grande discurso de Jesus é por recomeçarmos. É pelo arrependimento. Ele teria dito isso lá em Mateus 4:17. Costumo dizer que é o principal discurso de Jesus. Ele saiu pela Judéia, pela Galileia, anunciando e pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, meus irmãos, é voltar atrás, é se corrigir, é recomeçar. O Nazareno não pregaria o arrependimento se ele não fosse possível. Mas talvez na nossa rebeldia podemos até questionar: vou me arrepender por quê? Vou voltar atrás por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Ele falava de uma realidade espiritual que mais tarde viria a ser provado pelo Espiritismo em inúmeros experimentos de que nós somos espíritos em transição passageira e temporária, um estágio no mundo das matérias. Mas segue Geraldo Campetti Sobrinho dizendo: uma oportunidade de recomeço, com a vantagem de que o aluno terá novas chances de aprendizado, sem necessariamente ter que reiniciar todas as tarefas. E fecha assim: o aprendiz pode dar continuidade de onde parou na lição anterior, mas precisará refazer aquelas em que foi reprovado. Na minha época de escola, não fazem tanto tempo assim, mas também não é tão recente, havia uma possibilidade do aluno fazer dependência. O termo era esse, dependência. Então, ele tinha uma grade curricular de 12 matérias, perdeu em 2. Ele podia cursar o ano seguinte e voltar para concluir, para trabalhar de novo aquelas 2 matérias que ele havia perdido. Então, na encarnação seria assim: tudo que nós vivenciamos e aprendemos fica guardado como patrimônio adquirido, mas o que nós ficamos em forma de débitos, teremos uma nova chance de recomeçar. Então, a encarnação, meus irmãos, é um convite a que nós possamos abraçar a oportunidade para, de forma inteligente, aproveitar o momento e trabalhar a real necessidade, as reais necessidades do nosso coração, desenvolver sentimentos e aprender a amar. Na questão 132, para a gente engrossar aí o caldo dessa base doutrinária, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Meus irmãos, olha que interessante. Quero sugerir para você, meu irmão da FABEM e outros que estão nos acompanhando, a fazerem algo que tem me ajudado muito. Personalize as questões do Livro dos Espíritos. Pergunte assim: qual o objetivo da minha encarnação? E a resposta, meus irmãos, é impactante. Respondem os espíritos a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, o primeiro motivo principal da nossa encarnação é chegar à perfeição moral através do aproveitamento dessa encarnação no aprofundamento e no aperfeiçoamento, com base no convívio, nas relações, de como nós usamos da matéria. Mas aí há um adendo. Diz assim os espíritos a Kardec: mas, para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, o primeiro motivo, e aí vem uma mensagem clara, que todos nós encarnados vamos passar por provas e expiações, por desafios, por dores, por dificuldades, que são naturais do estágio de evolução que estamos. E vou dizer mais aos companheiros: necessários como aguilhões, para nos dar direção no sentido de buscarmos sermos cada dia um pouco melhores. Mas prossegue o Espírito dizendo: então, a primeira informação é que o primeiro motivo pelo qual somos encarnados é trabalhar o aperfeiçoamento moral para chegar à perfeição. Ainda diz assim:
visa outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós também temos como compromisso dessa encarnação, além daquele de evoluirmos moralmente, ajudar os que estão conosco a evoluir também. Não é uma escolha, meus irmãos, é um compromisso, é uma missão que precisamos abraçar. E conclui a resposta a Kardec dizendo assim: é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meus irmãos, a sabedoria de Deus é infinita. Nós não podemos sequer imaginá-la na sua completitude. Então, o nosso maior problema, segundo Allan Kardec, se chama egoísmo. O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. E Deus cria o mecanismo para que eu possa evoluir a partir do trabalho que presto para o outro. Emmanuel vai trabalhar isso muito bem no livro Fonte Viva, na lição 78, que tem como título Enxertia Divina. Emmanuel vai dizer assim: a cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Então, essa tarde de sábado é uma tarde de escolhas. Na verdade, é mais uma tarde de escolhas. É mais uma tarde de oportunidades. Meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou dizer agora com o coração. Não importa. Não importa como você tratou até aqui essa oportunidade reencarnatória. Se você foi leviano, se você brincou de encarnação, nós podemos, a partir de hoje, com o poder da boa vontade, da decisão, começar a trilhar um novo caminho e promover novos resultados. Há uma frase atribuída a um filósofo americano do século XVIII, chamado Benjamin Franklin. Franklin dizia que a maior loucura que um homem pode cometer é continuar repetindo aquilo que ele sempre fez e esperar por resultados diferentes. Talvez seja essa tarde, à distância, numa reunião virtual, unidos pelo coração, que eu sozinho comigo tenha coragem de me transformar em alguém mais comprometido, que efetivamente encontre os resultados da encarnação. Pois bem, se reencarnação é uma nova encarnação, eu queria trazer um detalhe curioso que eu encontrei ao longo das pesquisas. Segundo Divaldo Pereira Franco, num seminário que nós assistimos há pouco tempo, ele citou que a população do planeta tem 30 bilhões de espíritos. Também citaria Hermance de Fou no livro Reforma Íntima Sem Martírio, o mesmo número, 30 bilhões. Eu fiquei preocupado e fiquei querendo saber de onde foi, qual é a fonte. Mesmo que eu não tivesse a fonte, né, se Divaldo Franco está usando, também posso usar. Mas 30 bilhões, de onde vem esse número? E encontrei, meus irmãos, um dado muito curioso na internet. O único livro, a única literatura espírita que fala sobre o número de encarnados no planeta e desencarnados, esses 30 bilhões, é o livro Roteiro, do Emmanuel, de 1952. Lá é o único local que tem a população. E aí um grupo de espíritas, vamos chamá-los de ousados, aplicaram regras, contas matemáticas aí e chegaram à conclusão de 30 bilhões de espíritos. Pois bem, se somos 30 bilhões e se somos 7,4 bilhões encarnados, há um contingente de desencarnados de 22,6 bilhões. Meu irmão, minha irmã, não sei qual foi o argumento que você usou e que eu usei, mas nós convencemos amigos espirituais a nos deixarem encarnar. Talvez eu tenha cutucado o benfeitor e dito: olha, me manda para você ver. Me manda que você vai ver. Dessa vez eu vou acertar. Mas, quando encarnamos aqui, talvez esqueçamos nossos compromissos. Será que nós estamos aqui reunidos por acaso? Tenho certeza que não. Será que estamos encarnados nesse planeta por acaso? Certeza absoluta que não. Será que somos espíritas por acaso? Não. Conhecemos essa doutrina depois de ter a nossa ficha avaliada por uma equipe que planejaram a nossa encarnação e perceberam que a nossa busca era sincera e honesta e que eu precisava agora, que eu podia agora me habilitar a conhecer uma doutrina extremamente consoladora, mas que ao mesmo tempo é extremamente desafiadora. Então a encarnação, meu irmão, a pergunta que é tema da palestra: como você está cuidando da sua? Será que você está cuidando com seriedade? Vou trazer aqui 4 passagens sequenciais, acompanhe comigo. 2 falas de Paulo de Tarso, intermediadas por uma fala de Jesus,
E na quarta fala Chico Xavier. A primeira é Paulo de Tarso, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A gente sabe que Paulo de Tarso era um homem acostumado a tribunais, a audiências, ele era um legislador, ele era um conselheiro do Sinédrio, e é claro que nas suas cartas ele vai trazer reflexos das suas experiências daqueles tempos. E ele escreve assim: porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Na teologia limitada do passado, a gente tentava interpretar esse texto e imaginávamos que era um julgamento final para mandar para o céu e para o inferno. A visão espírita mais abrangente, mais amorosa, diz que esse momento do tribunal do Cristo não é um tribunal condenatório, mas sim um tribunal corregitivo, aonde nós vamos ser avaliados o que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. Então, se, por exemplo, eu falhei como marido ou como pai, o que vai acontecer comigo no mundo espiritual? Um curso intensivo de como ser um bom pai, de como ser o melhor marido, para quando eu encarnar de novo, tiver uma oportunidade nova de ser marido ou pai, eu ter mais chances de acertar. Meus irmãos, não há condenação. Nós podemos recomeçar, é nosso direito. Emmanuel diz isso no Palavra de Vida Eterna, lição número 1. Recomeçar é dádiva da lei de Deus. No entanto, passaremos por um tribunal para ser avaliados. Disse Jesus, segundo o texto intermediário com a fala de Paulo, Mateus 16, 27, palavra do Nazareno que diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Retribuir é quando eu dou ao outro algo porque recebi primeiro, não é assim? Então, por exemplo, o Luiz Eduardo me deu um livro de presente, eu gostei muito, fiquei feliz, e eu penso, vou retribuir um livro para o meu companheiro querido. Retribuição é quando eu recebo algo que fiz primeiro. Diz Jesus que nós seremos retribuídos de acordo com nossas obras. Principalmente, meus irmãos, a obra da construção do reino de Deus em nossos corações. O terceiro texto dos 4, Paulo de Tarso, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, Paulo diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, nos informando que haverá um momento, pós essa encarnação, que seremos reunidos depois de passar aquele momento de perturbação pós-desligamento do envoltório físico do perispiritual, sentaremos numa reunião, presentes ali nossos anjos de guarda, espíritos familiares e amigos, um preposto do Cristo, para sermos avaliados e dados conta. Será que eu estou entendendo, meus irmãos, que isso é sério? Que às vezes a gente brinca, diz assim, eu já vi pessoas dizerem assim, ainda bem que tenho ouvido menos, mas dizem assim, esse problema vou deixar para a próxima encarnação. Já ouviram isso? Tratando a oportunidade preciosa do momento conquistado, talvez a pedidos insistentes, de forma leviana. O último texto, o quarto texto, é uma fala de Chico Xavier, que está num livro chamado Evangelho de Chico Xavier. É um livro do Carlos Bacelli, é um livro meio polemizado, o pessoal diz que será que Chico disse isso, que não disse, enfim, mas essa fala de Chico está também numa revista Reformador, o Reformador da Federação Espírita do Brasil. Mas diz o item 17, Chico diz que a pior dor que um espírito mortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Meu irmão, será que nós temos levado a sério a encarnação? Reencarnação, como é que você está cuidando da sua? No livro Fonte Viva, seguindo o raciocínio do Emmanuel, na lição 147, com o título Refugia-te em Paz, veja, meus irmãos, a colocação que Emmanuel faz. Com que intenção? Nos assustar? Não. Nos criar uma espécie de pânico, nos criar culpa? Não. Dizer para mim da minha responsabilidade única, pessoal e intransferível, de tentar fazer o máximo dentro do meu limite daquilo que me foi proposto na encarnação. É interessante lembrar aqui, antes do Emmanuel, que no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 9, os Espíritos dizem que Deus não dá um fardo maior do que aquele que podemos levar. Deus não dá. A carga, meu irmão, que você passa
é uma carga compatível com as suas possibilidades. Foi planejado para isso. No entanto, desconhecendo isso, nós abandonamos o barco, nós pensamos que somos fracassados e nós desistimos. No entanto, Emmanuel vai dizer assim, é o alerta de Emmanuel. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. E diz assim para arrematar, ó meu amigo, se já adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Quero te pedir para guardar, além daquela frase que reencarnação, oportunidade de recomeço, guarda para mim também esse lugar à parte que no final da palestra eu vou resgatar. Coloquei aqui na minha tela um asterisco que você agora não consegue ver. Mas eu quero trabalhar também o interesse, cultiva os interesses da tua alma. Ah, meus irmãos, aquela parábola de Lucas, capítulo 12, onde um homem teria plantado, parábola do rico insensato, é o título da parábola. Ele plantou e colheu, segundo Lucas, evangelista, abundantemente, uma colheita farta. E ele começa a travar consigo mesmo, no primeiro momento, um diálogo até importante, até válido. Ele começa a dizer assim, para ele próprio, vou derrubar os meus celeiros velhos, antigos, vou construir novos, maiores, vou estocar tudo que eu tenho. E ele começa a se perder quando ele diz, vou dizer para minha alma, olha aí, tens muitos bens em depósito, agora aproveita a vida, arregala-te, vai descansar, esquece o resto. E diz o versículo 20, que naquela mesma noite ele ouviria uma voz lhe dizendo, louco, essa noite ele pedirá a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Meu irmão, será que eu tenho cultivado nessa encarnação os interesses da alma? Ou eu tenho ainda, de forma invigilante, de forma que é a minha inclinação, imaginado que ainda será a matéria a fonte da perene felicidade? Nos enganamos, meu irmão. A matéria não pode matar a sede da alma. Não matará. Se tentarmos de novo, nós nos frustraremos. A experiência tem mostrado isso. Talvez seja a hora de começar, então, pela sugestão de Emmanuel, cuidar dos interesses da alma. Aí eu me lembrei, quando encontrei essa frase formada, da questão 799 do Livro dos Espíritos, que eu queria também sugerir a você fazer de forma personalizada. A questão é assim, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Pergunta para você, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? Rapidamente, meus irmãos, questão 132, já trabalhado aqui, estamos encarnados nesse planeta material para poder trabalhar as virtudes e os valores do espírito imortal. Viemos aqui para progredir moralmente. Aí, diante da pergunta, responde os espíritos Allan Kardec. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Meu irmão, minha irmã, qual é o seu verdadeiro interesse? No Sermão da Montanha, Jesus teria dito para a gente, no capítulo 6, versículo 19 a 21. Ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o teu coração. Meu irmão, que tesouro do céu é esse que Jesus está falando para eu ajuntar? Se você parasse para lembrar do livro Nosso Lar, por exemplo, a gente ia encontrar lá atrás a ideia do bônus hora. Será que é de bônus hora que ele está falando? Não. Ele está falando de conquistas espirituais. Aprender a perdoar não é fácil. Aprender a ser paciente, tolerante, honesto, amigo, respeitoso, vencer o preconceito, vencer a guerra interna, o guerreiro interno, as competições, vencer a agressividade, vencer também a calúnia, a maledicência. Meus irmãos, estamos diante de uma oportunidade preciosíssima.
Costumo dizer para os companheiros que nunca tivemos em mãos a ferramenta que temos agora para combater a nós mesmos, o velho homem. Não tínhamos. Eu fico pensando que a maioria de nós aqui nessa live deve estar na sua primeira encarnação espírita. Primeira. Alguns sortudos numa segunda. Muito novo, muito pouco tempo. É o Evangelho redivivo, buscando a sua essência. Meus irmãos, agora é a nossa hora de dar uma guinada na evolução moral. Porque agora temos ferramentas concretas para compreender o Evangelho de Jesus. Voltando para a encarnação, como você está cuidando da sua? Uma pergunta para você responder ao longo dessa palestra depois. Eu me lembrei de São Luís, capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, onde ele fala da necessidade da encarnação. Ele faz um comentário assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Olha que pergunta interessante. Responde assim os benfeitores de Kardec. A partir de agora... Tem o áudio aberto aí, gente. O treino sobe rapidamente para 10, 15, 20, 30, 50. Bom, vamos lá. A fala de São Luís. Ele perguntou, né? Vamos voltar porque o áudio atrapalhou um pouquinho. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados... Somente os espíritos culpados são sujeitos a sofrê-la? Diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, olha, meu irmão, por meio de uma ação material, os desígnios cujo Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma passagem, uma tarefa que Deus lhe impõe quando inicia a vida espiritual, a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. E conclui assim: os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente, menos penosamente, os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam os frutos dos seus labores. Meus irmãos, esse desempenhar com zelo a tarefa da encarnação. Será que eu tenho desempenhado com zelo a tarefa da encarnação? Eu vou linkar isso daqui a pouco a outro texto também. Vamos lá. Prossegue dizendo São Luís: os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e a tal seja a sua obstinação, que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando torna-se um castigo. Meus irmãos, será que a gente tem cuidado com zelo da encarnação? Aí Kardec, diante da fala de São Luís, faz um comentário: aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez degraus intermediários que o separam do mundo superior. Meus irmãos, o trabalho. Será que eu tenho trabalhado ativamente pelo meu progresso moral? Será que eu tenho entendido, tenho tratado com zelo a encarnação? Quando Kardec vai conceituar o espírita verdadeiro, é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, o termômetro para eu entender se eu estou evoluindo ou não é olhar a minha transformação moral. Não está ainda sendo cobrado da gente resultados completos, mas o trabalho diário para tentar a cada dia ser melhor. Quando Kardec fala do homem de bem, no item 3 desse mesmo capítulo 17, ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, para no dia seguinte dizer que algo traz em si de melhor do que na véspera. Será, meu irmão, que eu tenho feito do meu dia de hoje o dia melhor do que ontem? Sim, porque será esse trabalho na encarnação que vai nos ajudar a avançar na nossa melhoria moral. Pois bem, colocado isso, chegou o momento das 8 sugestões práticas que nós podemos lançar mão. Não são difíceis, não são complexas, mas são desafiadoras, porque vão exigir um combate em nós mesmos. Vou trazer as 8, para que a gente possa ter uma encarnação, essa atual, transformá-la em vitoriosa, ou então intensificar as vitórias que já fazemos. Todos prontos aí? Papel e caneta na mão? Não precisa não, gente, estou brincando.
Depois a gente pode rever. O vídeo vai ficar no YouTube, né? A companheira Renata falou com a gente, vai estar no YouTube. Você volta lá e revê. Vamos lá. Primeira atitude. Está pronto para se questionar? Não, foi para isso que viemos aqui. Não viemos aqui para olhar o erro do outro. Viemos olhar para nós mesmos. E em detectar uma atitude leviana, a gente pode voltar atrás e corrigir. É a proposta de Jesus. Dá para começar. Dá para transformar a reencarnação, porque ela é uma oportunidade de recomeço. Lembra da frase? Vamos lá. Primeiro ponto. Leituras edificantes. Meu irmão, responda rápido, para você mesmo. Qual livro espírita que você está lendo agora? Rápido. Não tem? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cabeceira, tem que ser lido todo dia. Qual outro livro que você está lendo? O que você está lendo? Qual foi a última vez que você comprou um livro? Agora pode comprar pela internet. Comprei um ontem pela estante virtual. Já vai chegar daqui a alguns dias. Um livro usado por R$10, falando sobre Kardec, achei interessante, comprei. O que você está lendo hoje? O que você está lendo? Quando a casa estava aberta, você pegou o livro. Qual foi o último livro que você pegou emprestado? Meu irmão, leitura. É fácil fazer isso? Segundo os neurocientistas, olha só, dica da ciência. Se você ler durante 15 minutos, por 21 dias, comprometido, você começa a acionar uma área do cérebro que vai começar a te ajudar a construir o hábito da leitura. Então, tem que ter compromisso. Mas se eu criar o hábito da leitura, a leitura salutar, a informação nova vai inevitavelmente me ajudar a transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa. Item número 1, marca com X se você pode fazer ou não. Ser mais caprichoso com o seu trabalho de autoleitura, de leitura pessoal. Item 2, reservar momentos para oração. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo de número 27, que é as orientações mais seguras sobre prece, vai dizer que pelo menos eu deveria orar ao despertar do sono, ao me deitar. Mas eu posso orar mais vezes. Eu posso fazer, a exemplo dos nossos irmãos evangélicos, algo chamado devocional. Eu posso acordar, fazer uma leitura reflexiva. A companheira fez uma leitura da página 70 aí, do livro Fonte Viva, leu numa reunião pública, pausadamente, não levou 2 minutos. Reserve 2 minutos do seu dia, acorde 5 minutos antes. Vai acordar às 6? Bota 5 para as 6. Encaixa 5 minutos para uma leitura e para uma oração. Entregando o seu dia a Deus, pedindo ajuda, pedindo para Ele te lembrar que você é espírita, que você está num projeto, que você pode falhar, mas que você quer tentar melhor. Então, segunda ferramenta, a ferramenta da oração. Tão exemplificada por Jesus em inúmeros momentos. Você pegar o Novo Testamento, vai ver lá várias e várias vezes. Ele sobe numa montanha, ele se recolhe do jardim sozinho para orar, para aurir forças do alto. Meu irmão, se ele, que é o Cristo da Terra, tinha que ter forças do alto, imagina nós, espíritos imperfeitos, passando por aqui. Segunda ferramenta, oração. Eu posso me comprometer, faz uma agenda. Faz uma tabela no Excel, anota numa planilha, numa caderneta, marque horários. Isso é uma forma de disciplinarmos-nos e eu posso afirmar que o uso da prece vai nos ajudar profundamente a transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa. Terceira proposta, frequência assídua às reuniões doutrinárias. Meus irmãos, é claro que agora não, a gente está no afastamento por necessidade, mas priorizar a ida à casa espírita. Então, na FABEM, sábado, 15 horas, presencial, como está sendo agora aqui virtual. Então, sábado, 15 horas, o meu compromisso é aqui. Aniversário da criança, vai depois. Não importa, priorize, tenha esse cuidado. Meu irmão, reunião doutrinária, acontece coisas impressionantes. Vou dar uma dica de um vídeo para você assistir na internet, está no YouTube, nos bastidores de uma reunião pública doutrinária. Vá lá ver. Me fugiu agora o nome do companheirinho, tão carinhoso, tão bonzinho ele. Mas vê lá. Esse companheiro fez um trabalho com aquele Grupo Imagem. Lembra do Grupo Imagem? Eles fazem desenhos de livros, né?
conta a história em figuras. Meu irmão, é um trabalho que acontece na Casa Espírita, não é só uma palestra pública, não. Agora não é só uma palestra pública, não. Agora tem intervenção de amigos espirituais, ajudando-nos no psiquismo, equilibrando energias, tirando de nós fluidos animalizados para socorrer necessitados mais adoecidos. Um verdadeiro tratamento que nós não enxergamos. Então, terceiro ponto. Primeiro, a leitura. Segundo, a oração. Terceiro, priorizar. Eu preciso ter um comprometimento para ser assíduo na minha reunião pública doutrinária. Quarta atitude, participar dos estudos oferecidos pela casa. Presenciais, quando tiver. Agora não tem? Tem virtual? Eu preciso participar. As casas espíritas deveriam ter, no mínimo, 2 atividades. No mínimo. Primeiro, um trabalho de palestra pública para divulgar o espiritismo. E segundo, uma reunião de estudos. Porque na palestra pública, os companheiros não podem perguntar, o palestrante não é interrompido, ele conta, ele tem um raciocínio. No estudo, não. Eu pergunto. Aquela questão, minha dúvida, e os companheiros e os monitores, amorosamente, vão sanar a minha dúvida. Então, priorize estudar. É só na Casa Espírita? Não. Aquele livro que você está lendo pode ser um estudo. Transforma no estudo pessoal. Então, eu estou lendo sobre reforma íntima. Poxa, vou buscar em outros livros, na internet, veja uma palestra sobre reforma íntima. Por quê? Para agregar conhecimento, para que esse conhecimento possa passar a me pertencer e eu possa lançar mão dele para transformar a minha atitude, a minha vida. Quarta atitude, então, participar dos estudos da casa. Quinta, atuar como tarefeiro numa atividade qualquer do grupo. Você tem que escolher isso urgente, de acordo com a sua afinidade. Você precisa, é urgente trabalhar. Precisamos entender, diz o Nazareno, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós precisamos nos tornar servidores. Conta uma história do Evangelho de que os discípulos de Jesus, ainda naquela época mais infantis, mediam forças entre si para saber quem era o mais importante. Veja só, Pedro, mais velho, João, mais novo, quem é o mais importante aqui? E essa conversa chegou aos ouvidos magnéticos de Jesus. E o Nazareno, mais tarde, numa oportunidade adequada, sem humilhá-los, fez uma declaração, meus irmãos, que serve para você e serve para mim. Diz assim: aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. A Casa Espírita é uma porta aberta para trabalho. Você pode ser um palestrante, um evangelizador infantil, você pode ser um monitor do Oeste, você pode ser um recepcionista, você pode ser o companheiro que ajuda consertando as paredes, varrendo a casa, colocando água para frutificar, você pode ser dirigente da música. Qual é a sua inclinação? Meu irmão, há um dom em você que não pode ser guardado, que precisa ser oferecido a Jesus e entre nós por meio da Casa Espírita. Então, primeiro, eu vou fazer a leitura, depois eu vou orar. No terceiro lugar, eu vou frequentar as reuniões da casa, depois eu vou frequentar os estudos. E agora, meu irmão, eu vou trabalhar como tarefeiro em alguma tarefa qualquer. Nesse momento de pandemia, ofereça aí os seus conhecimentos tecnológicos. Faz pela internet. A gente tem conseguido. Tem uma casa entre nós aqui, a SEAC, ali de Alvorada. Conversava com a companheira, marcando palestras de dia, chama Rosa Júlia. Eles estão fazendo todos os trabalhos virtuais, até atendimento fraterno, você acredita? Pelo WhatsApp, atendimento fraterno. Então, nós podemos trabalhar, ser criativos e dar o nosso jeito, mas o trabalho tem que ser feito. Vamos lá? Sexta informação. Sexto comportamento que eu preciso ter para intensificar os resultados dessa encarnação e transformá-la em encarnação vitoriosa. Sexto, fazer o culto do Evangelho no lar. Meu irmão, não tem desculpas. Não tem desculpas. A sua pode ser até convincente. Repense, porque o culto do Evangelho no lar é uma necessidade. É a melhor maneira de higienização da mente e da nossa casa. Priorize fazer. Convide a família, reúna. Não sei porque separou.
volta atrás, recomeça. Meu irmão, é tempo de recomeçar. Nós vencemos hoje um momento difícil emocionalmente para todos. Precisamos de forças do alto. Então, faça o culto no lar. 7ª oportunidade. 7º comportamento. Meu irmão, até aqui muito difícil? Dá para fazer? Dá, não dá? Não é subir Monte Everest, não é pular de parapente, não. É fazer coisas que são práticas e que, inevitavelmente, vão produzir resultados. Vamos lá, 7 das 8. Programar-se para participar de eventos espíritas de maior monta, maior projeções. Meu irmão, por exemplo, nós temos aqui no Espírito Santo um congresso, a cada 2 anos, congresso estadual, na nossa cidade. Não tem custo com hospedagem, não. Nós temos, a cada 2 anos, o evento da AMES, a Jornada Espírita, Médica Espírita, alterna com o nosso congresso. Programe-se. Esse evento tem custo? Tem. Por exemplo, para participar desse congresso estadual, é R$120. Se você guardar R$10 por mês, você se programou para o evento, não é dinheiro, não pode ser o dinheiro. Tudo bem, você vai para outra cidade, tem que programar um pouco mais, hospedagem, ver quem pode te acolher lá, um companheiro, enfim. Mas se programar, sabe por quê, meu irmão? Quando você vai num evento maior, você vê o tamanho do Espiritismo. No último congresso, nós participamos em abril do ano passado, aquele do calorzão, lembra do calor? Ninguém vai esquecer o calor, né? O governador do estado esteve ali. Tinham 2.000 pessoas. Imagina que a pessoa vai ali e fala, meu Deus, isso aqui é algo que está acontecendo. O que é isso aqui? 2.000 pessoas amorosas, falando do bem, do amor? Meu irmão, então se programe para ouvir Haroldo Dutra Dias, para ouvir Rossandro Klein, Edivaldo Franco. Esses companheiros só falam desses eventos. Programar para estar presente nesse evento. E 8ª e última atitude a fazer, a mais importante, esforçar-se para aplicar a rotina, os ensinamentos adquiridos. Não adianta ler, não adianta você saber tudo de Kardec se você não usa, não lança a mão de Kardec na sua vida. Na hora da discussão, se você não lança a mão do Evangelho do Cristo, quando alguém te agride e você foi recomendado pelo Senhor a não revidar. Aí você revida. Ainda diz, porque comigo é bateu, levou. Não é então cristão, não está agindo corretamente. Meus irmãos, não é fácil ser cristão, não. Muito menos ser cristão espírita. Porque o desafio de Jesus é muito grande. Você já imaginou o que é perdoar 70 vezes 7? Você acha fácil? De verdade, você acha fácil amar inimigos? Você acha fácil pagar o mal com o bem? Não, não são fáceis. Mas se nós alimentarmos essas ideias e trabalharmos intensamente, nós transformaremos nossa encarnação numa encarnação vitoriosa. Para começar a fazer um fechamento, vou resgatar aquele ponto lá do início, que eu comentei para os companheiros, sobre a questão de recolher-se a um lugar à parte. E me lembrei da introdução do Livro dos Espíritos, item 8, quando Kardec vai dizer que o Espiritismo era uma doutrina que teria que ser estudada com continuidade, com regularidade e com recolhimento. Será, meu irmão, que eu tenho agido dessa forma? Será que eu estou me lembrando que eu preciso me retirar a um lugar à parte? Escolhe um cantinho na sua casa, escolhe, mais silencioso, para você fazer suas reflexões, para você fazer a sua leitura. Programe-se, planeje-se, melhore o seu computador, compre uma webcam melhor, para você poder ver melhor a live. Prepare-se, porque é preciso que a gente tenha continuidade, regularidade e esse recolhimento. Para terminar, meus irmãos, a encarnação, como é que você está cuidando da sua? Vou concluir com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos amigos espirituais, dos espíritos, terão Deus criado uns bons e outros maus? Então, Kardec vem de uma cultura católica. Aqui é a primeira edição do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Kardec vem de uma cultura católica onde ele conheceu a teologia dos anjos e demônios. Até a questão 114, ele já sabe que não tem demônio. Mas ele pergunta, sabe o que ele pergunta, meu irmão? Para você e eu ficarmos sabendo. Ele queria que a gente tivesse agora em mãos uma formação racional, clara, básica. Não para ficar na teoria, mas para avançarmos na prática e construir em nosso coração o sentimento do amor,
da fraternidade, da harmonia interna, os sentimentos nobres que vão envolver e ser parte do espírito imortal. Perguntou, espíritos são criados bons e maus? Olha a resposta, meus irmãos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então não tem privilégios. O mesmo ponto de partida para todos. Esqueçam a saga do povo hebreu. Esqueçam o povo escolhido. Esqueçam. Todos nós só seremos recompensados diante da luta, dos esforços que fizermos. Não virá de graça. Não virá de graça. E diz assim o texto, resposta a Kardec. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Meus irmãos, eu queria ficar falando desse slide o dia todo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo para a gente que é uma missão. Então, a minha dificuldade é uma missão. Sabe com que intenção? Me esclarecer, trazer luzes para mim. Na intenção de me ajudar a progredir, na intenção de conhecer a verdade. Palavra de Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? A verdade é Jesus. Ele disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Num segundo momento do Evangelho, ele vai dizer assim, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, tudo bem. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará de quê? Do velho homem, dos dogmas do passado, desses conhecimentos impregnados, infelizes em nosso psiquismo, a vingança é um deles, o preconceito é outro. Mas, principalmente, meus irmãos, nos libertar da ignorância. Pelo conhecimento da verdade, olha que final bonito, para aproximá-lo de si. Então, o seu problema atual, que Deus sabe, que você precisa passar por ele, que você, através dele, vai evoluir, vai crescer, que Deus sabe que é dentro do seu limite, ele não daria mais do que pode suportar, tem a intenção de aproximar você de Deus e não de te afastar. Entende, meus irmãos? Não de te afastar, mas te aproximar de Deus. Então, observe, olha para a sua volta. A pandemia, o desemprego, a dificuldade financeira que vai vir numa onda para todos nós, como sendo oportunidade de ser vista como algo que me aproxime de Deus. E responde, conclui Kardec, dizendo assim, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Meu irmão, o que está em jogo é a nossa felicidade, é a sua felicidade, é a sua paz, é o seu equilíbrio, é diante da adversidade, diante do desafio, ter uma postura serena, de procurar enxergar o que o problema tem para ensinar. São habilidades fáceis de conquistar? Não. São possíveis? Sim. Começam quando? Quando eu invisto, quando eu procuro fazer a busca sincera desse conhecimento, que vai exigir um trabalho. Então, a encarnação é uma preciosa oportunidade de evolução e de felicidade, de recomeço. E a pergunta que eu colocaria na tela, se tivesse uma tela aqui para terminar, é: vamos aproveitar melhor a nossa encarnação? Hora de aproveitar, meu irmão. Tomara que a gente tenha entendido esse apelo do Espiritismo, para a gente poder, com mais seriedade, com mais comprometimento, abraçar essa doutrina e fazer a parte que nos cabe e usufruir dos resultados. Porque os resultados não virão de graça. Eles virão à medida que eu, tomando consciência da necessidade, me embrenhar num projeto pessoal de auto-melhoramento. É a razão pela qual estamos aqui. E esse auto-melhoramento será aprender a amar. E o caminho? Fala de Kardec. Fora da caridade não há salvação. Fala de Kardec, inspirado em Paulo Apóstolo e em Santo Agostinho, capítulo 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitando o momento para ser caridosos para com aqueles que estão à nossa volta e, através da caridade, e aprendendo a amar e, cada vez mais, amando um pouco mais, caminharmos na direção da aquisição da evolução moral. E aí, a nossa encarnação, essa atual, possivelmente poderá se transformar numa encarnação vitoriosa. Que possa, então, o Nazareno amoroso te abençoar, te amparar e te dar toda a força que você precisa
para sairmos daqui com a fé renovada, entusiasmados e com a vontade de colocar em prática a mensagem de Jesus. Paz e luz em nossos corações, meus irmãos.